Olá, alunos da EJA, tudo bem com vocês? Essa é a nossa aula 12, né? Vamos prestar bastante atenção, porque mais uma vez nós estamos juntos em busca da aprendizagem, tá certo? EJA fase 1. Vocês vão receber essa tarefa que envolverá questões de português e matemática. Nós vamos trabalhar o dia da abolição da escravatura, que é no dia 13 de maio. Vocês vão ler o texto que fala sobre a abolição da escravatura e, em seguida, vocês vão responder as questões propostas. No número 4, vocês vão analisar a tabela e nós vamos fazer operações da adição. EJA fase 2. Vocês vão receber atividade interdisciplinar envolvendo português e matemática. Devem ler o texto, que vai falar também sobre o dia da abolição da escravatura, e vocês vão interpretar o texto respondendo as questões propostas. Em seguida, nós vamos avaliar a tabela. Essa tabela deverá ser analisada e vocês vão responder aos problemas que estão sendo colocados. EJA fase 3. A atividade interdisciplinar envolverá português e matemática. Nós também vamos falar na fase 3 sobre o dia 13 de maio, que é o dia da abolição da escravatura. Procurem ler o texto com atenção, interpretando. Em seguida, vocês devem resolver as atividades propostas, respondendo com bastante atenção e escrevendo questões completas, respostas completas, tá? Na questão 4, a gente vai fazer uma análise da tabela que está sendo mostrada para vocês. Em seguida, vocês vão responder as questões relacionadas à tabela. Nós vamos trabalhar operações da adição e da multiplicação, além de operações da subtração também. EJA fase 4. Na fase 4, a gente vai trabalhar também o dia 13 de maio, que é o dia da abolição da escravatura. Procurem ler com atenção o texto proposto para resolver as questões da melhor forma possível. Na questão 4, vocês vão trabalhar a tabela, observando-a, e em seguida vocês devem resolver as questões propostas. Vale lembrar que essas questões estão relacionadas à tabela analisada. Na questão 5, nós vamos trabalhar as operações da adição e multiplicação. E na letra B da questão 5, a gente vai trabalhar a operação da divisão. EJA fase 5. Na fase 5, o que nós vamos observar? Nós vamos perceber que é o texto relacionado ao dia 13 de maio, dia da abolição da escravatura. Vocês devem ler com atenção esse texto, responder as questões propostas. Em seguida, vocês vão recordar o que são verbos, tá? Um verbo é uma palavra que indica acontecimentos representados no tempo, como uma ação, um estado, um processo ou um fenômeno. Os verbos flexionam-se em número, pessoa, modo, tempo, aspecto e voz. As orações e os períodos desenvolvem-se em torno de um verbo. Quanto aos verbos, nesta aula nós vamos analisar a flexão em modo e a flexão em tempo. Aí eu apresento para vocês um gráfico mostrando que o verbo ele tem diversas formas de ser flexionado. O tempo, o modo, a pessoa e o número. O tempo está relacionado ao tempo presente, pretérito e futuro.
o modo indicativo, conjuntivo, condicional, imperativo e infinitivo. A pessoa, primeiro, segundo e terceira. E o número singular e plural. Os modos, né, mais trabalhados, nesse caso aí, são indicativo, subjuntivo e imperativo. As questões propostas relacionadas aos verbos, vocês devem conjugar o verbo realizar no presente, pretérito e futuro, na questão 7. Na questão 8, vocês vão conjugar o verbo resistir. Observem que alguns verbos já foram conjugados. Vocês vão completar corretamente a tabela de acordo com a conjugação de cada tempo. Número 9, vocês vão observar a imagem abaixo, escrever uma frase que represente a ação que está sendo realizada pelo rapaz. Em seguida, vocês vão escrever o verbo correspondente à ação dentro do retângulo. A pior escravidão que nos aprisionam estão contidas na ignorância de não saber amar e respeitar o nosso próximo, independente de qual meio que habitamos, com quais espécies de animais convivemos e como nos encontramos. Sheila Santos. Essa frase colocada aí foi para nos conscientizarmos que nós todos somos iguais, independentes da raça, independentes da religião, independente da questão política. Nós somos humanos e todos merecem o respeito, todos devem ser valorizados enquanto pessoas. Nessas atividades, nós trabalhamos o dia da abolição da escravatura, né, que a gente comemora no dia 13 de maio. E a abolição da escravatura quer dizer que a escravatura ela foi extinta. Só que muitas vezes nós observamos ainda pessoas que trabalham de forma como se fossem escravos, né? De forma realmente escravizada. Então, onde estão os direitos dessas pessoas? Onde está o respeito a essas pessoas? Então, vamos nos conscientizar e valorizar cada um como ser humano que somos. Boa aula, bom estudo e até a próxima.